Nossa revisão de geografia. Vamos revisar aí, né, as condições do tempo, que é um dos conteúdos que está na prova. Que as condições do tempo, ela mudam. Há dias ensolarados, outros chuvosos, há dias que inventa forte e outros dias são nublados. Então, quais são as condições do tempo? Chuvoso, nublado, ensolarado e ventos fortes. Também pode variar de região para região. Como é que eu posso saber a forma que o tempo da nossa cidade afeta a nossa vida? Afeta a nossa vida como? Na questão do vestuário, na alimentação, do como a gente sente se é calor, se é frio, não é mesmo? E o serviço de meteorologia nos informa como estará o tempo na nossa cidade. Se vai estar chovendo, se vai estar nublado, se vai estar fazendo sol. Então, através dessa informação que a gente pode estar fazendo as atividades do dia a dia. Então, como a Pro falou, o tempo aí da condição, né? Ensolarado, chuvoso, nublado. Devemos nos vestir adequadamente para cada tipo de clima, tá? Tem aí, ó, que a gente pode estar se alimentando também de acordo com os dias frios, com os dias quentes, né? Nos vestindo também. Então, ensolarado, nublado, mais uma vez, são que as condições do tempo chuvosos, né? Então, o vestuário também é muito importante a gente saber, né? Para poder se vestir. Que você não vai colocar uma roupa quente, sabendo que está fazendo sol, né? A gente bota uma roupa mais quente para quando está fazendo frio, certo? Também temperatura e umidade. Temperatura e umidade, tem aí ensolarado, chuvoso, ventando, nublado. Aí a gente pode ver quando está quente, quando está frio, quando está trovejando e quando está nevando, certo? Então, a temperatura que existe num determinado ambiente é o resultado da ação dos raios solares, tá? A temperatura é de acordo com os raios solares. Já a umidade do ar é determinada pela água que evapora e vai para a atmosfera. Então, esses dois fatores contribuem para as mudanças das condições do tempo e, consequentemente, para as mudanças dos nossos hábitos, como a própria falou, tanto no vestuário quanto na alimentação. Então, tempo quente, a gente vai saber o que vestir, né? No tempo frio também, certo? Então, mais uma vez aí, né? Você pode observar que está quente, está frio, está trovejando, nevando, nublado, ventando, chuvoso, ensolarado. Bem, outro assunto aí, né? O trânsito e os sinais de trânsito, certo? O trânsito é o quê? É o movimento de pessoas, de veículos nas ruas, avenidas, estradas e rodovias, né? Então, no trânsito, a gente podemos ser pedestres, condutores e passageiros. O trânsito, para tornar o trânsito mais seguro para todos, foram criadas regras de trânsito. E essas regras servem para orientar, organizar o movimento das pessoas e dos veículos que, né, está passando. E a gente vai conhecer aqui algumas das principais regras de trânsito e entender por que devemos respeitá-la. Tá? Então, para organizar esse movimento, há os sinais de trânsito. Por exemplo, os semáforos, as faixas de pedestre e as placas de sinalização. Ok? Então, vamos ver aí. As pessoas que deslocam de um lugar para o outro a pé, eles são chamados de pedestre, quando ele deve atravessar a rua pela faixa de segurança, que são aquelas faixas, né, aquelas passarelas que é com a lista branca, ok? Todos que estão no trânsito, sejam pedestres ou motoristas, devem obedecer os sinais, como semáforo ou as placas de sinalização. Mas o semáforo para a travessia de pedestre tem duas cores, lembra? O vermelho indica que não devemos atravessar a rua e o verde indica que a passagem está livre. O semáforo para veículo tem três cores, tá? Que é o quê? O vermelho indica pare, o amarelo indica atenção e o verde indica siga, tá? Então, aí o semáforo, sinaleiro ou farol controla a passagem de pessoas e veículos do trânsito. E aí só podemos atravessar a rua quando esse semáforo para pedestre ou para o trânsito, né? Mesmo assim, a gente tem que olhar um lado para o outro e prestar atenção aí de cada coisa tá indicando, certo? Como a prof falou que o semáforo para veículo, que é três cores, vermelho, amarelo e verde.
tá? O vermelho indica pare, amarelo atenção e o verde siga. E o pedestre aí, né, o Prof falou, olha só, estamos transitando aí na faixa indicada para eles, né? Tem aí o semáforo para pedestre também, que é duas cores, vermelho, pare, verde, pode atravessar. Olha só. E tem as placas de sinalização, né? Essas placas de sinalização também orientam tanto os pedestres como os motoristas dos veículos. E cada placa dessa indica, né? O E aqui, ó, puro, no círculo vermelho, permitido estacionar. O outro aqui, uma seta toda curvada, é proibido retornar. Proibido barulho quando tem essa buzina. Proibido trânsito de bicicleta, área de escolar, velocidade máxima permitida, tá? Então, aí a gente também observar, né, que tem os policiais de trânsitos, né, que é o agente ou policial de trânsito, que é o profissional responsável por orientar em alguns lugares, como aquele trânsito que passa em alta velocidade, né? E esse profissional também fiscaliza o cumprimento das leis de trânsito, quando vai parando, se vai dar multa ou não. Então, quem organiza o trânsito na cidade é os guardas de trânsito e nas estradas, policiais rodoviários, tá? Então, para atravessar a rua, quando não há sinal de pedestre ou faixa, é importante a gente olhar sempre para um lado e para o outro antes de atravessar e ficar atento aí, né, no sinal, ok? Mais uma vez, outros tipos de placa de trânsito, tá? Cada placa dessa indica aí, ó, pra gente tá fazendo ou não, ok? Olha esse aqui é a área escolar, passagem sinalizada de escolares. Tem aqui para, observou? Quando tem uma escola por perto, aí tem aquela placa. Pare, proibido estacionar. E tem também para aqueles que são que acessibilidade, para aqueles que são aí portador de alguma deficiência, né? Cadeirante, surdo, como vocês podem observar, os mais velhos, aqueles que andam de muleta, tá? Também tem regrinhas para eles, ok? Como vocês podem observar, eles também têm algumas, por exemplo, rampa para cadeirante, para poder estar, só para ele ter esse acesso, tá? Eles têm prioridade, ok? Então, a gente também deve ter mais atenção também para essas pessoas, né? Que tem que ter esses cuidados, ok? Então, não esqueçam, né, de estudar, tá? Para a nossa provinha que vai acontecer já já. Consulte suas fichas, seus cadernos, um livro. Sempre vocês têm aí material em mãos como apoio também, tá bom, meus amores? Então, é isso. Trânsito seguro depende de todos nós, tá? Então, até já já.